Então é importante dormir cedo para estar desperto em sala de aula. Se você dorme tarde, a tendência é dormir na sala de aula da escola. Causa e consequência. É importante ensinar as crianças e adolescentes o hábito de fazer exercícios e brincadeiras. Por quê? Porque isso evita o sedentarismo. E a vida sedentária gera um monte de comorbidades, como eu já tinha dito antes, às crianças e adolescentes. Então, disciplina para a criança não é aquela coisa do militar, a modelagem de comportamento. Ah, meu filho é muito indisciplinado, vou colocá-lo numa escola militar para ele aprender a ter disciplina. Não. Disciplina para a criança é a noção de causa e consequência. E não cumpre a norma, ou faz o que eu estou mandando, ou eu te boto de castigo. Isso não é disciplina. Isso é modelagem de comportamento. Castigo nem é algo pedagogicamente recomendado. O diálogo, sim. Porque você, no seu imaginário pensa que quando você coloca a criança de castigo, você está proporcionando a ela uma reflexão. Não, não está. Se você quer proporcionar à criança ou adolescente uma reflexão, senta você com ele e conversa. Aí você proporciona uma reflexão, porque o castigo, ele é uma forma de opressão. Como aqui na imagem, o homem oprime sua mulher, a mulher oprime seu filho quebra os brinquedos, ou maltrata animais. Ele aprende desde cedo a oprimir. Por quê? Porque ele está sendo oprimido. E ele cresce oprimido e oprimindo. Porque já dizia Paulo Freire, o sonho de todo oprimido é tornar-se o opressor. Castigo é opressão. Imagine você, na sua condição atual, se alguém te colocar de castigo. Você vai refletir? Não. Tudo que você vai conseguir fazer é ficar com raiva. Castigo é opressão. Daí sempre tem alguém que assiste um vídeo como esse e pensa, mas isso não mata não, Hammurabi. Eu passei por isso. O que falta na educação desses jovens de hoje são umas boas palmadas. Eu fiquei de castigo, eu apanhei com chinelo, apanhei com a vara da goiabeira, apanhei de cinto, isso não mata não. Eu tô aqui e eu tô bem. Tá bem? Tem certeza? Será? Não tá, meu amigo. Você não tá. Você pensa assim. E se você pensa assim, o que você precisa é de terapia. Você não está bem, você está todo sequelado e não sabe, está todo sequelado e não percebe. Você se tornou ao longo da vida, por conta desse tipo de comportamento, um mentiroso e não percebe muitas vezes que mente, sem necessidade. Tornou-se um opressor e não percebe, tornou-se uma pessoa tóxica e não viu que se tornou uma pessoa tóxica. Tornou uma pessoa irresponsável muitas vezes e não percebe em que pontos é irresponsável. Descomprometida, agressiva, intolerante, surda, incapaz de ouvir os outros, só tendo boca, sendo apenas capaz de falar. Uma pessoa que atira primeiro e pergunta depois. Uma pessoa que, quando alguém fala algo para você, você já tem uma opinião formada sobre aquilo e pá, dispara, ao invés de ouvir o que o indivíduo falou, refletir, pesquisar e, se entender necessário, dar uma resposta. Não, você já atira. Você é um sequelado e precisa de terapia. E não sabe. Busca um terapeuta que você vai descobrir quais são as suas sequelas. A primeira delas certamente vai estar relacionada ao baixo nível de inteligência emocional. Inteligência emocional. Para você que é professor, esse conceito não deve ser estranho. Isso é, você reage muito mal às situações do dia a dia. Quase sempre com raiva. Qualquer coisa faz com que você perca o seu equilíbrio e fique com raiva. Ou opera com base no medo, toma decisões o tempo todo com base no medo, ou mesmo no dia a dia, o que é muito comum, com base na tristeza. A tristeza faz você operar de uma determinada forma, agir e decidir com base nessa forma. É o seu baixo nível de inteligência emocional, fruto de uma educação repressora, que muitas vezes hoje você defende
mas que não deveria defender. E que não se coaduna uma educação repressora com os princípios plasmados no artigo 3º da LDB. Não há ali repressão. Outra sequela, empatia. Cresceu e não tem empatia pelo próximo. É incapaz de se colocar no lugar do outro. Não tem alteridade, vou repetir, não é autoridade, e sim alteridade. Não é capaz de se colocar no lugar do outro e ver as coisas com os olhos do outro. Porque não adianta você se colocar no lugar do outro e ver as coisas com os seus olhos. Isso não é empatia, isso não é alteridade. Para que haja empatia, para que haja alteridade, você precisa se colocar no lugar do outro e ver as coisas com base nos olhos dos outros. Isso é, você tem que calçar as sandálias dele. Você não consegue ser empático se você efetivamente não calçar as sandálias do outro. Um exemplo bem claro da falta de empatia nos foi dado pelo nosso presidente da República no mês de abril de 2020, quando indagado em uma coletiva na frente do Palácio do Planalto sobre o número de mortos do coronavírus, que havia ultrapassado o número de mortos na China. Ele declarou: não sou coveiro. Isso revela uma educação repressora que ele teve a vida toda. Isso revela a total falta de empatia, a total falta de alteridade. Como uma pessoa dá esse tipo de resposta a mais de 5.000 famílias? Porque esta resposta não foi dada para o repórter. Ela foi dada para mais de 5.000 famílias no país, levando em conta que muitas dessas famílias certamente eram eleitoras dele e que perderam seus entes queridos. O que o senhor tem a dizer a respeito dos 5.000 mortos? Ultrapassamos o número da China. Não sou coveiro. Essa não é a resposta de um ser humano. Esta não é a resposta de um ser humano, porque mostra total falta de empatia. Mostra que o indivíduo não passa de um psicopata ou sociopata. Isto é, ele é totalmente incapaz de se colocar no lugar do outro. A declaração prova isso. A boca fala, afinal, do que o coração está cheio. Sensibilidade. Educar com base nos princípios é educar o indivíduo para que ele seja sensível. Se você não foi educado com base nos princípios que estão no artigo 3º, por certo, é possível que uma de suas sequelas seja a insensibilidade. Isso é, você é capaz de passar por uma pessoa que pode estar sofrendo, passando necessidade, e você não se importa com essa pessoa. Você continua rindo, brincando e se divertindo como se nada acontecesse. Tudo bem que você não vai sair por aí dando uma esmola para cada um que de repente te peça, mas fazer farra, fazer brincadeira diante de uma pessoa que pode estar sofrendo é a total falta de sensibilidade. Quer que eu faça o quê? Sou o Messias, mas não faço milagre. É uma expressão de falta de sensibilidade diante do sofrimento do povo brasileiro, do povo que perdeu algum ente, do povo que está confinado em sua casa com medo, do povo que vai sofrer com a crise econômica. Quando você diz, quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não sou milagre. Há muitas coisas que um presidente da República poderia ter feito e não fez para evitar a crise como está, e há muitas coisas que ele pode fazer para ajudar a sair da crise. Então, quando se diz, um ser vivo diz, quer que eu faça o que? Eu sou Messias, mas não sou milagre, ele revela total falta de sensibilidade. Quando esse mesmo ser diz, por exemplo, para o presidente da OAB, se quiser saber como o pai desapareceu na ditadura militar, eu conto para ele, é total falta de sensibilidade, total falta de humanidade.